Oiê, meu nome é Bianca Colepícolo e eu vim falar de um assunto que é muito mais comum do que eu imaginava que fosse, mas que não se fala tanto, que é a violência psicológica e o estelionato emocional. Eu vou contar, e eu só comecei a me envolver com isso porque aconteceu comigo. Antes de qualquer coisa, eu vou falar de mim. Bom, eu tenho uma origem humilde ali da freguesia do Ó, na periferia de São Paulo, mas tenho uma família que está sempre comigo, pai, mãe, me casei muito cedo, tive filhos, me casei 2 vezes, tenho 3 filhos, tenho uma ótima relação com os meus 2 ex-maridos, meus filhos estão ótimos, bem educados, todos estudando, emocionalmente saudáveis, felizes. Tive oportunidade, porque no Brasil é uma oportunidade, né, de estudar. Fiz medicina veterinária, depois fiz especialização em clínica. Aí a vida me levou por outros caminhos. Eu fui trabalhar na universidade. Lá na universidade eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. Como eu já estava mais assim na área acadêmica e de comunicação, fiz um mestrado em comunicação voltado à saúde pública, fiz especialização em gestão pública, aí comecei a trabalhar na gestão pública, trabalhei em Guararema, depois fui presidente de agência de desenvolvimento, fui secretária parlamentar no governo federal, com um deputado federal, depois fui secretária adjunta de turismo do estado de São Paulo, e depois fui secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela. Faço parte de um monte de movimentos de renovação política, enfim. O que eu quero dizer é que assim, eu tenho uma estrutura familiar, uma estrutura financeira e uma estrutura de carreira que é muito sólida e bem construída. Então, eu achava assim que aquelas coisas que eu via na TV de violência contra a mulher, de coisas que acontecem, de abusos e tudo mais, nunca ia acontecer comigo. Eu achava assim que eu era tipo sabe, comigo ninguém pode. Bom, então vou contar a minha pequena, grande história de terror. Eu conheci uma pessoa que era, assim, no âmbito profissional, muito bem apresentada e que tinha aparentemente uma vida estável e boas intenções e tudo mais, e essa pessoa começou a ter interesses amorosos por mim. Eu não tive interesses amorosos por ela, mas tínhamos um vínculo profissional e isso fez com que a gente se aproximasse de alguma forma, né? O vínculo, na verdade, era um interesse da pessoa de prestar um serviço na cidade que eu trabalhava. Essa aproximação começou a envolver toda a família, então envolveu os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, e todo mundo começou a adorar essa pessoa, porque ela se colocava como a melhor pessoa do mundo, como a pessoa mais comprometida e etc. comigo, e 1 milhão de promessas, tudo, sabe, assim, aquelas sonhos de Cinderela que você quer ouvir, assim, que você é a mulher da vida, que quer casar, que quer ter filhos, que quer ficar para sempre com você, e que, né, todas essas coisas. Disso virou um vínculo de confiança. Então eu passei a abrir toda a minha vida, todas as minhas coisas, tudo que acontecia comigo, essa pessoa tinha participação e sabia, inclusive da minha vida financeira. E aí isso gerou um empréstimo, vamos dizer assim, né? Aquela historinha assim, eu tô com um desencaixe financeiro agora, tem uma aplicação que eu não posso mexer, você paga isso aqui, depois eu vou te reembolsar, porque eu que vou pagar tudo, eu que vou resolver tudo, e enfim. E aí eu acabei fazendo um empréstimo nessa situação. E aí, logo depois que o vínculo se estabeleceu, tanto na questão de moradia como na questão de financeira e de confiança, né, de ter muita informação sobre a minha vida, sobre a minha família e tudo, começou uma alteração de comportamento.
que a desculpa da alteração de comportamento era o ciúme, então como se eu tivesse o tempo todo fazendo alguma coisa errada ou traindo, né, uma obsessão por traição, por ciúme, e aí muita humilhação, violência sexual também comigo, que acontece sim, gente, dentro do relacionamento, mesmo que você esteja comprometido, violência sexual existe, não é só com desconhecido na rua, e enfim, um monte de coisas que foram acontecendo, até que rapidamente, né, graças a Deus, até porque eu tenho um filho adulto já e que foi essencial nesse processo, a gente colocou fim nisso, e aí com o fim veio uma série de ameaças, inclusive ameaças de exposição, que de fato se concretizaram, né, quando começou o processo jurídico da cobrança da dívida, processo de indenização por danos morais e tudo isso. A pessoa expôs vídeos, expôs diálogos, expôs um monte de coisas minhas para tentar acabar com a minha imagem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu fui cair nessa, sabe? Como que eu fui cair numa roubada dessa? Eu com tanto estudo, com tanta experiência, já não sou mais menina. Mas aí tem uma coisa da carência, né? Muito trabalho, pouco relacionamento afetivo, ter alguém que fala que te ama loucamente, que só serve você e tudo mais. A questão do cansaço também, né? Da preguiça, né, de ficar procurando um relacionamento, de ficar conhecendo pessoas, a questão das normas sociais, de você querer ter um homem do lado, apesar de eu ter os meus filhos, os meus pais, a minha irmã, o meu cunhado, que são a minha família, e eu pagar todas as minhas contas, socialmente querer ter um homem para apresentar, para ir num evento e tudo mais, e o envolvimento da família toda, né, minha família toda realmente acreditou junto comigo, foi enganada junto comigo de que aquela pessoa era uma pessoa boa para mim. Então a pressão da família de que aquele relacionamento desse certo. Quando eu percebi que eu estava sendo abusada, que eu estava colocando meus filhos em risco, que eu tinha sido roubada no meu dinheiro, e que tudo que eu tinha acreditado era uma mentira, eu fiquei com muita vergonha, muita, assim, vontade de me esconder embaixo da cama, sabe? E entrei num processo depressivo, então fiquei dias e dias, assim, sem conseguir sair da cama, com dificuldade para tomar banho. Fiquei me perguntando, meu Deus, por que comigo? Por que isso foi acontecer? Como é que eu caí nessa? E por fim eu comecei a estudar. Eu fui fazer terapia, né, e para tentar me reerguer, porque eu preciso trabalhar, né, até porque eu tenho 3 filhos. E comecei a estudar para entender o que é que tinha acontecido comigo e por que é que eu tinha caído nessa. Esses estudos todos, eles caem na história e caem nos conceitos de machismo e feminismo, que são diferentes do conceito de feminismo. Feminismo é considerar que a mulher é superior ao homem, assim como o machismo considera que o homem é superior à mulher. Mas o feminismo ele é uma busca por direitos iguais. E as mulheres que lutaram antes de nós, elas tiveram conquistas, mas são conquistas muito recentes, né? Então, se você parar para pensar que só em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher, que garante que no divórcio, por exemplo, a mulher tenha tanto direito quanto o homem da guarda das crianças e tenha direito à herança, é uma conquista muito recente. Se você pensar que só em 1974 a mulher no Brasil pôde ter cartão de crédito, direitos bancários, então até 74 a mulher era totalmente dependente de um homem, fosse o pai ou fosse o marido, para poder ter uma vida financeira. E aí isso explica o porquê que as mulheres foram ensinadas até então a competir entre si e não a cooperarem, né? Porque o homem ele significava a subsistência financeira, alimentícia de uma mulher. Então hoje nós somos a maioria das chefes de família no Brasil e essa história começa a mudar, a gente começa a cooperar entre si e não mais competir, né? Tirando essa parte que a gente aprendeu errado por uma questão histórica. Só em 1988, eu já tinha 8 anos, eu tô com 41 anos,
que a mulher passa a ser considerada um ser humano igual ao homem, com os mesmos direitos no Brasil. É muito recente. Eu nem imaginava que até os 8 anos de idade eu valia menos que um homem. E em 2002, vejam só, 2002, agora, ó, a gente está falando de agora, 2002, a falta de virgindade deixa de ser um crime. Até 2002, o homem ainda podia cancelar um casamento se ele se casasse e ele alegasse que a mulher que ele se casou não era mais virgem. 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, que é a lei que hoje nos protege contra todas essas violências, seja violência física, violência sexual, violência psicológica, enfim, que eu considero uma lei de transição, né? A gente espera que muito em breve não seja necessário ter uma lei específica para defender as mulheres, que a gente, assim como a Constituição de 88 alega, a gente seja considerado tão humano quanto os homens. E aí, em 2015, é aprovada a lei do feminicídio, porque o Estado de Direito começa a enxergar que as mulheres são mortas apenas pelo fato de serem mulheres e não por nenhum outro motivo, como se matar uma mulher fosse direito de um homem. E só em 2018, importunação sexual passa a ser crime no Brasil. Sabe esse caso do Egito, do brasileiro que falou com a mulher e tudo? Assim, por que ele tem essa liberdade? Porque aqui no Brasil ainda não foi imputado na cabeça de ninguém de que importunação sexual é crime. Ainda continua acontecendo à torta e à direita. Então, esse rapaz achou que ele podia ir para outro lugar e fazer o que ele faz aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente está aprendendo que importunação sexual é crime. Então, essa é a linha do tempo rápida e recente dos direitos das mulheres para que a gente seja tão humano, seja considerado, estou falando juridicamente, nem culturalmente ainda, tão humano quanto os homens. E nos meus estudos eu fui entendendo outras coisas, eu fui entendendo a questão das doenças mentais, bipolaridade, obsessão, depressão, ansiedade, enfim, compulsividade, que é um mundo novo para mim, porque eu nunca tinha tido contato com nada disso, e das sociopatias e das psicopatias, que não são doenças mentais, são traços de personalidade e que, vejam só, 3% da população tem um traço de sociopatia ou psicopatia. Então, com certeza, eu já convivi com muita gente assim, e você também, não só em relacionamentos, mas no trabalho também. São pessoas que não têm a menor empatia pela outra pessoa, não têm sentimento, que fazem qualquer coisa para conquistar o que elas desejam conquistar. Elas não têm... não sentem a dor do outro, né? Então, além de todo esse contexto histórico, né? Eu, no meu caso, ainda tive o azar de encontrar uma pessoa que não só não se ateve aos avanços culturais e históricos da relação homem e mulher, mas que ainda tinha transtornos mentais e também transtornos de personalidade. A realidade é que eu me dei muito, muito mal, né, nessa história toda. Fiquei com todos esses problemas. Estou começando a me recuperar agora, depois de alguns meses. E eu queria falar para as mulheres que se eu soubesse antes dessas coisas que eu estou contando agora, eu teria, primeiro, buscado referências com amigos e com a família dele. Essa coisa da pessoa chegar sozinha, não ter amigos, não ter uma família, não ter um grupo, já é um pouco esquisita, né? E a outra coisa é ter buscado evidências sobre as coisas que me contavam. Então, assim, eu fiz um projeto, eu fiz um trabalho, vamos lá ver o trabalho, eu quero ver a evidência. Eu teria gastado mais tempo nessa pesquisa, sabe? Para acreditado menos na fala e teria gastado mais tempo na pesquisa dos fatos. Eu acho que a gente tem que fazer uma rede de mulheres para falar de relacionamentos passados, porque no meu caso essa pessoa já tinha um histórico muito parecido em um relacionamento passado, e se eu tivesse pesquisado, procurado a outra moça, conversado com ela, eu já teria sabido a verdade e não teria caído nessa.
ouvidos abertos, eu teria ouvido os meus amigos. Muitos amigos meus me alertaram: olha, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não encaixa, presta atenção. Mas eu achei que eu estava dominando a situação, né? Aliás, a pessoa me fez acreditar que eu estava dominando a situação, então eu não os escutei. Eu teria escutado hoje e ouvido muito mais a minha intuição. Eu sempre soube que tinha algo errado, sabe? Aquela coisinha que não encaixa, sempre soube, mas eu não acreditei. E o meu relato aqui hoje é para que as mulheres prestem atenção, para não cair nessa, porque como a gente está lindas, nós estamos ficando, envelhecendo lindas, bem-sucedidas, bem resolvidas, a gente virou um alvo fácil desse pessoal, desse tipo de homem. Então, assim, presta atenção para não cair nessa. Se você vê que tá caindo, não tenha vergonha e saia logo, saia logo, peça ajuda, sabe? Abandona o barco o mais rápido que você puder. Eu penso hoje o meu estrago poderia ter sido muito maior do que já foi. E se você vê alguma amiga sua caindo nessa, alerte. Ela vai te odiar. Ela vai falar que você está com inveja, talvez, que da felicidade dela, que não é, que a pessoa é legal. Mas alerte, porque assim, hoje eu lembro de cada pessoa que falou pra mim: olha, presta atenção, não é bem o que você está pensando, tô achando esquisito e tudo. E eu agradeço a cada pessoa, porque cada alertazinho que eu recebi me ajudou a formar uma opinião para sair fora rápido dessa história. Enfim, eu fico muito feliz de compartilhar a minha história, porque eu acho que ela vai ser útil para alguém, para trazer reflexão também social sobre essas questões culturais e legais entre gêneros. E para falar assim, mulheres, estamos juntas e unidas, a gente não tem por que disputar, a gente não tem nada a ganhar quando a gente se separa, e a gente tem muito, muito a ganhar quando a gente colabora uma com a outra. Então, eu espero que a gente consiga manter cada vez mais diálogos, mais rodas de conversa, mais cumplicidade, mais amor umas pelas outras, porque a gente tem ainda muitas barreiras para serem enfrentadas. A gente já enfrentou muitas, mas aí pelos números, né, de violência doméstica que a gente tem visto, em especial na pandemia, a gente sabe que tem um longo caminho pela frente. Contem comigo, eu conto com vocês, e todas juntas a gente vai construir um mundo melhor para as próximas gerações.